Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre os dados de inflação nos Estados Unidos e o seu impacto na política monetária do Fed. Vamos também abordar a subida do preço do petróleo e os resultados da EDP, que vão ser hoje divulgados. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar como correu a época de resultados nos Estados Unidos e quais os cenários para a política monetária do BCE. O nosso convidado de hoje é o Nuno Sousa Pereira, Head of Investments at 60 Degrees. Nuno, bem-vindo. Obrigado. De novo ao Obrigado programa. pelo convite. Obrigado. Nuno, começando a olhar para a inflação nos Estados Unidos, houve aqui um disparo de 7,5% em 2021 e em janeiro também voltou a haver aqui um aumento. Como é que olha para estes dados e o que é que poderemos esperar no futuro? Portanto, primeiro que tudo, obrigado pelo convite. A inflação nos Estados Unidos é um sinal, é preocupante e tem sido o tema mais badalado deste ano, pelo menos como tema de investimento. E isto acontece por um fenómeno que não é muito controlado pelos bancos centrais. Como toda a gente pensa, basta subir as taxas de juros para controlar a inflação ou baixar as taxas de juros para criar a inflação. Isso não foi verdade nos últimos anos que os bancos centrais tentaram criar a inflação e não é verdade agora, porque esta inflação surge no decorrer da crise pandémica. Portanto, existe uma falta de produção de matérias-primas e matérias intermédias industriais para a entrega e há uma disrupção da cadeia de logística para a entrega. Foi este o início do surto inflacionista. Depois propagou-se para o preço dos bens energéticos, que afeta toda a economia, e agora está a chegar já nos Estados Unidos a uma fase que ainda não estamos a ver na Europa, que a inflação está a entrar nos salários e nos serviços, seja no aumento do preço das rendas, no aumento do preço das viagens, portanto, começa a entrar num loop, podemos lhe chamar um ciclo virtuoso de preços, apesar de não ser virtuoso para o poder de compra, que é as pessoas depois sentem mais dinheiro no seu bolso com o aumento dos salários e estão disponíveis para comprar estes serviços e estes produtos a preços mais elevados, o que volta a entrar na cadeia e isto pode ser um loop difícil de quebrar por parte dos bancos centrais. Esse é o grande perigo. Por outro lado, a inflação subiu acentuadamente no último ano e é normal que comece a estabilizar. Portanto, não é credível que vá aumentar 7,5% todos os anos. Portanto, vai haver ainda aqui um período em que nós vamos ver a inflação core. Tem um lag de cerca de 3 a 6 meses para a inflação headline que nós olhamos, esses números que referiste. Vai demorar mais tempo a abater, mas é provável que por efeitos de base e por efeitos de incorporação desses preços no mercado, os preços vão começar a aumentar mais lentamente, mais depressa, isto vai acontecer devido a esse efeito, do que devido a uma subida das taxas de juros, mesmo que de 50 basis points ou 1% da Fed, que não deveria, na verdadeira concepção da economia, ser 0 ou ser 1%, não devia afetar o negócio de uma empresa viável. E, portanto, não vai ser esta primeira subida de taxas de juros que pode ou não controlar a inflação. Mas os dados, os analistas estavam à espera de uma subida apenas de 0,4 e foi uma subida de 0,6. Mas o que é certo é que, consistentemente, nos últimos tempos, os dados têm sido sempre acima das expectativas. O que é que está a falhar aqui nas previsões? É a economia que está demasiado volátil? Porque nós vimos que uma das grandes componentes foi o aumento do preço dos carros usados, 40%, que é uma brutalidade, mas também a questão energética. Está a haver aqui uma falta de ligação, de sensibilidade da classe de analistas em relação ao que está a passar? Eu acho que não. Portanto, o cabaz da inflação é uma coisa muito complexa. Tem componentes, muitos componentes, e depois que se dividem em cada vez mais subcomponentes até chegar ao produto em si. E, portanto, o que acontece neste caso é que muitos agentes económicos que viram nos últimos 15 anos que tinham um modelo de negócio estável e estão a ver que a inflação no último ano veio criar outros modelos de negócios, alterar o seu modelo de negócio. E, por exemplo, no caso dos carros usados, o que nós vemos é a falta de peças para a entrega de carros. Portanto, acho que, se não estou em erro, a BMW nos últimos resultados referiu que poderia ter entregue mais 20 ou 30 mil carros, mas não entregou naquele trimestre porque não tinha peças disponíveis. Portanto, há procura e não há produto para entregar. Então, o sucedâneo dos carros novos são os carros usados e daí uma pressão dos carros usados na subida de preços nos Estados Unidos. Isto surge paralelamente a questões sobre
depois podemos entrar nesse parâmetro de a obrigatoriedade da vacinação, não a obrigatoriedade da vacinação, pausas industriais, problemas na importação de produtos vindos da China, do México ou do Canadá, que todos causam constrangimentos na cadeia de produção da indústria automóvel, que é uma indústria que requer partes de toda a parte do mundo, e isso teve um efeito muito específico nos carros usados, que já se tinha também acontecido durante o ano. Deixa-me então colocar-te esta questão, porque o tema dos carros, da indústria automóvel é extremamente importante. E a falta de chips que está a provocar isso e que é transversal a muitas indústrias, não apenas ao automóvel. Mas a questão é que não vai ser resolvido tão depressa como se julga. E está para ficar e não está a melhorar de forma significativa. E o ponto é este, estamos com uma inflação de 7,5%. O que se estava a falar é, isto para cair para níveis minimamente aceitáveis e nos 3,5%, 4%, é uma queda a pique. Estás a ver isso acontecer? Sim, portanto, vamos lá ver, não é uma queda a pique, é os preços só subirem 3%. Portanto, os preços podem continuar a subir e a inflação vai para 3% se não subirem rapidamente. Pode acontecer, é verdade, todas essas variáveis que mencionaste, dos chips os semicondutores estão em falta no mundo e não é credível que se resolva essa bottleneck em 2022. Todos os especialistas da indústria já apontam para 2023, apesar de nas últimas comunicações de resultados das empresas se falar, inclusive, que alguns destes constrangimentos do supply estão a começar a ser bem endereçados e que se espera que vá haver uma normalização na segunda metade de 2022, noutras indústrias que não os semicondutores. Por outro lado, estas recentes tensões geopolíticas também não vêm ajudar a nada as cadeias de produção que estão espalhadas ao longo do mundo. E, portanto, há fatores que podem indicar a inflação mais elevada ou a inflação mais baixa. Mas um analista falhar em 7,5%, falhar em 0,2% ou em 0,3% na inflação do mês, acho que não é falhar, acertou na zona, não é? Portanto, são dinâmicas diferentes, temos que ter em atenção que o preço do petróleo muda todos os dias, mas as empresas não compram caminhões de petroleiros todos os dias, não é? Portanto, quando fazem uma transação, fixam um preço, se ele continuar a subir até ganham com isso, se ele continuar a descer, compraram mal, mas depois é esse preço que está fixo que vai entrando na cadeia de produção. E, portanto, para um analista é difícil, quando há uma variedade de dinâmicas a acontecer e que são diferentes do que tem sido no passado recente, acertar na MUS. Mas essa dinâmica, como eu disse, acho que não é muito credível que continue a 7,5% ou a 10%, a não ser que haja uma perda de controle sobre as expectativas e a credibilidade dos agentes económicos centrais, planeadores, de endereçarem a questão. Perante estes dados, o que é que poderemos esperar aqui da Reserva Federal e de Jerome Powell? Portanto, a Reserva Federal já começou, foi dos primeiros grandes bancos centrais do mundo com a retórica de ok, vamos ter que sair deste sítio onde nos colocámos de estímulos financeiros e taxas baixas. Portanto, começou a fazer esse caminho e tem uma grande pressão para pelo menos uma ou duas subidas de taxa, provavelmente chegar até 1% de taxa de juros durante este ano. Mas, por outro lado, se os preços não continuarem a crescer tão aceleradamente como temos estado a falar, se forem naturalmente caindo para um patamar de 3 ou 4%, a pressão sobre a Fed de fazer aumentos de 50 basis points ou fazer aumentos de todas as reuniões vai começando a abater-se e eles vão ter uma necessidade de perceber como é que esta subida de taxas de juros vai entrar na economia e como é que vai prejudicar o crescimento. Há menos crédito disponível, há menos transações a ocorrerem baseadas em crédito, com a retirada de liquidez dos mercados financeiros, estes também tornam-se mais voláteis e, portanto, vai decididamente afetar de alguma maneira a economia. Por outro lado, como eu disse, um negócio saudável não devia depender se a taxa é 0% ou 1%, devia conseguir sobreviver à mesma e, portanto, vão existir vencedores e vão existir a chamada destruição criativa da economia, não é? E, portanto, toda essa dinâmica vai alterar o modelo de crescimento económico dos últimos anos, taxas zero, crédito abundante e com a resposta da economia, a Fed vai perceber que espaço é que tem de subir mais taxas, menos taxas para controlar a inflação e outras dinâmicas que possam acontecer. Por outro lado, acho que depois vamos abordar esse assunto na Europa. A Europa está numa dinâmica diferente, que tem menos espaço, não é? Comunicou menos, está mais atrás e tem menos espaço para o fazer devido às características do mercado em que está inserido. Muito bem, Nuno, vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.